Hoje nós vamos ouvir um pouco a respeito do Salmo 23. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 23. Nós vamos, na verdade, nos deter no versículo 4 do Salmo 23. No entanto, vamos ler todo o Salmo. Haja vista que essa leitura, ela é revigorante para as nossas vidas. Oh, glórias! Ela traz alegria ao nosso coração. Ela traz paz à nossa existência. Vamos colocar de pé para nós ouvirmos a palavra do amado Jesus. Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse é o texto que nós vamos deter, é o versículo que nós vamos nos deter hoje. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Aleluias. Amado Jesus, fala conosco. Espírito de Deus, traz a revelação da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Irmãos, nós estamos iniciando o ano novo. Muitas expectativas, algumas boas, outras ruins, mas a tendência é que não sejam boas. Infelizmente, vivemos tempos em que a tendência das coisas é não serem boas, principalmente no aspecto espiritual. Vemos que o cerco se fecha, vemos que os dias estão chegando ao fim. Vemos que a proximidade da volta de Cristo é uma realidade. E a palavra de Deus se cumpre diante dos nossos olhos. O homem a cada dia mais rebelde, o homem cada dia mais duro. Vemos que o homem não quer saber de Deus, que a igreja se corrompe, que a igreja se assemelha ao mundo, que a igreja quer curtir o mundo e trazer o mundo para dentro. Vemos que as pessoas querem a palavra que traz satisfação aos seus corações, mas não querem satisfazer aquele que comprou os seus corações. Infelizmente, essa é uma grande realidade e essa tendência leva a cada dia a situações mais difíceis, situações mais complicadas. Mas eu quero falar para vocês que nos tempos passados foram dias complicados também. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vamos constatar que todos aqueles que amaram a Cristo, que viveram a verdade do Senhor, tiveram momentos, meu Deus do céu, momentos de extrema prova e de extrema dificuldade. Davi, o autor desse salmo que fala a respeito que o Senhor é o seu pastor, ele passou por momentos extremamente difíceis, a ponto de falar ao Senhor a respeito da sua graça e da sua misericórdia e trazer ensinamentos que são úteis para que possamos superar as adversidades que surgem na nossa caminhada. Sempre será assim, amados. Com o servo de Deus, há oásis. Oásis. O que é um oásis? Aquele lago no meio do deserto. Aquele campo verdejante no meio do deserto. Mas a tendência é o deserto. A tendência é o deserto. Você tem momentos que são bons, agradáveis na tua vida, porém, com Cristo Jesus, você supera as dificuldades do deserto, porque Ele te coloca de pé, porque Ele te faz marchar, mas esteja preparado para as dificuldades. Se hoje está tudo muito legal para você, que bênção, está de boa, está super show, prepare-se, porque as provações certamente virão no futuro não muito distante. Sempre será assim. Da mesma forma que nós estamos firmes com o Senhor quando estamos de boa.
Quando as coisas estão legais, é preciso termos a mesma resistência, para que, quando as provações vierem, nós possamos ficar de pé. É assim que Deus quer para cada um de nós. E no decorrer desse ano, certamente não será difícil, porque as provações vão de surgir de todas as áreas, até de lugares inesperados, de lugares que você não espera. Virão as provações, virão as perseguições, virão os problemas. No entanto, lembre-se, o Senhor é o teu pastor. Oh, glórias! E quando você estiver no vale da sombra da morte, há um pastor que cuida de você. Há um pastor que zela pela tua vida. Há um pastor que te ama. E esse pastor, da mesma forma que protegeu a Davi, que permitiu que Davi andasse, que deu a vitória a este homem, certamente também tem a vitória para aqueles que resistem na presença do Senhor. Oh, graças! É bom, amados, vivermos a verdade de Cristo. Esse ensinamento que Davi passa a cada um de nós, ele não foi algo poético. O Salmo 23 é bonitinho, não é? Legal, gostoso de se recitar, mas não é apenas a poesia. Na verdade, ele não é uma teoria, ele é fruto da vivência de Davi com Deus. Ele escreveu algo que ele viveu. Ele viu que o Senhor cuidava da sua vida como pastor cuida da ovelha. Como pastor zela das suas ovelhas, do rebanho que está a seu dispor, a seu cuidado. Ele viu que Deus cuidava dele da mesma forma. Mas há uma parte neste Salmo 23 que chamou minha atenção. É o versículo 4. Eu quero que vocês ouçam mais uma vez. Disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Ô bênção! Irmãos, esta é uma palavra que fortalece o nosso coração. É uma palavra que traz esperança à nossa vida, porque nós vamos passar com certeza pelo vale da sombra da morte. Cada um de nós vamos passar pelo vale. Ele está diante de nós. Em muitos casos não há um caminho alternativo, não há como você fugir deste vale, não há como você optar por uma versão melhor, por um caminho melhor, não há como. Porque é a única rota, e a rota te joga dentro do vale da sombra da morte. No entanto, nós não podemos esquecer do cuidado de Deus para com a nossa vida. Porque o Senhor, irmãos, é aquele que cuida dos seus. O Senhor, Ele tem zelo para com aqueles que o amam. O Senhor tem seu braço estendido, suas mãos sobre aqueles que se achegam a Ele. O cuidado do Eterno é uma verdade. E nós temos que nos agarrarmos ao Todo-Poderoso a cada instante da nossa vida. Talvez você já esteja dentro do vale da sombra da morte. Talvez você já esteja passando pelas muitas dificuldades que a vida oferece, que a vida tem a dispor a cada um daqueles que são fiéis ao Criador. Talvez você esteja passando por esses momentos complicados, difíceis. Mas o que Davi nos ensina é que é preciso confiar no bom pastor, confiar no bom pastor. E Tiago escreve na sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 12, ouçam. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Amados, eis aqui uma palavra que nos fortalece. Davi já fala que é possível vencermos. Tiago afirma que no meio das aflições, se houver fidelidade, é preciso que haja também alegria. Porque cremos que o Senhor é aquele que ampara, cremos que é aquele que guarda, cremos que o Senhor é aquele que move na nossa existência, cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor anda com a gente, que o Senhor não nos abandona. Esta é a realidade. Você está no meio das provações, está passando pelo vale, o vale da sombra da morte. É assustador, não é verdade? Só quem passa pelo vale sabe como ele é assustador, como ele é terrível e como ele influencia as pessoas a abandonar o Senhor, a deixar o caminho de Deus, a andar em caminhos alternativos.
como o vale da morte tem poder para influenciar as pessoas. No entanto, nós não podemos de forma alguma nos deixar tocar pelas dificuldades, mas olharmos para o Mestre, porque mesmo que os caminhos nos pareçam errados, e você está no meio do vale, mas o caminho está errado, eu estou fiel ao Senhor, porque eu estou passando por tantas dificuldades. Amados, o Senhor tem planos na tua vida e o Senhor te prova. E muitas vezes, para que você seja provado e aprovado, é preciso que esteja no meio das dificuldades, esteja sendo balançado pelas dificuldades, esteja no meio do caminho do deserto, esteja no meio das dificuldades para que você possa olhar para o Senhor. Mas pastor, que vale é esse? Que vale é esse? Amados, esse vale se manifesta de muitas formas na vida do servo de Deus. Alguns têm a sua vida marcada pela angústia. A angústia que toma conta do coração. Outros são tomados pela tristeza. Ainda pelas aflições, pelos perigos. E vai por aí, amados, a lista é grande. São situações comuns do dia a dia. Te deixam aflitos, te deixam angustiado, triste. E você tem uma tendência em deixar o Senhor. Mas é no meio dessas dificuldades que o Eterno cuida de você. Se não fosse a mão de Deus sobre a nossa vida, com certeza já havíamos perecidos. O Senhor, Ele nos guarda, amados, é o amor de Deus. Disse Tiago, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Se houver fidelidade no nosso coração para com o Senhor, Ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos aprovar. Ele vai nos dar forças para superarmos todas as situações complicadas que surgem. E vamos passar pelo vale da sombra da morte. Davi passou pelo vale da sombra da morte. Ele venceu, porque o Senhor era com ele. Você está no vale da sombra da morte? É possível vencer, porque o Senhor é para com aqueles que estão fiéis. O Senhor é com os fiéis. Irmãos, este é um ensinamento que nós precisamos gravar na nossa vida para que na situação complicada, na situação difícil, não venhamos esquecer de Deus. Muitas vezes nós temos visto isso com uma certa frequência, que nos momentos difíceis as pessoas ficam em casa, não buscam Deus, não leem a palavra. Às vezes oram só com aquele pedido de socorro, Senhor, tem misericórdia de mim, mas fica por aí mesmo. Há um desânimo no coração, há um esfriar na comunhão. Porque muitas vezes o diabo sopra no ouvido, você tem que ser vencedor, você é servo de Deus, você tem que ser vencedor. E a pessoa se deixa levar por essa ideia que eu preciso ser vencedor em todas as coisas e esquece que o Senhor te prova. E se você não passar pelas provações, você não será vencedor. Mas para que tu sejas vencedor, necessário é ser vitorioso nas provações. É o vale da sombra da morte que precisa ser vencido. Aqueles que amam o Todo-Poderoso não temem mal nenhum, porque o Senhor é com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Esta é a palavra do Senhor para você, para que tu olhes para o Criador, confie nele, porque ele é bom. Amém? Na sequência desse versículo, ouça. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Irmãos, a ideia é de continuidade, de constância. Não há um momento sequer que Deus abandone o servo. Não há um momento sequer que Deus vire as costas para o servo. Não há um momento que Deus olhe para você e diz, olha, anda sozinho, agora é o momento de você andar sozinho, porque eu não ando mais com você. Não existe isso, amados. Todos os momentos da nossa vida o Senhor está com a gente. O Senhor está nos capacitando, Ele está nos empurrando, nos dando força para seguirmos em frente. A constância de Deus na vida do servo é uma realidade. Mas é preciso entender, irmãos, que o pecado separa o homem de Deus. O homem é separado pelas suas próprias ações da presença do Senhor.
Se porventura o homem vive na prática do pecado, vive na prática das coisas que desagradam o Todo-Poderoso, ele é afastado da presença, ele é separado da presença de Deus. Mas o Senhor está sempre pronto. Para quê? No momento que essa pessoa reconheça e volte para os pés do Criador, a presença de Deus será uma verdade na sua existência. Davi passou por momentos complicados na sua vida. E ele teve momentos de fraquezas, momentos em que ele deu lugar ao pecado, momentos em que ele afastou-se de Deus, momentos em que ele virou as costas para o Senhor, abraçou o pecado, deu lugar às obras da carne. Mas quando ele reconheceu seu estado de pecado, voltou para o Senhor e Deus estava ali pronto para recebê-lo, porque é assim que o Senhor faz. Isaías capítulo 41, versículo 10, ouçam. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Ô bênção! Esta foi uma palavra de Deus para o povo de Israel no momento extremamente difícil. O Senhor usou o profeta Isaías, ele levou essa palavra de Deus àquela nação. Veja, amados, a promessa de Deus para Israel era que não fique com medo, pois eu estou com vocês. Quando a situação ficar difícil, no vale da sombra da morte, não fiquem com medo, não tenha medo, porque o Senhor é contigo, Deus é contigo, Deus quer estar com você, Deus quer te abençoar, Deus quer mover na tua existência. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Isaías capítulo 41, versículo 10, na versão NTLH. Irmãos, essa é uma verdade para a tua vida, para a minha vida. Essa é uma verdade de Deus para os nossos dias. É uma verdade de Deus para os fiéis. Se nós somos fiéis, é preciso que você entenda que a presença de Deus é uma constante na tua vida. É uma constante no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus está com você. Que tu és a habitação do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito que te fortalece. É o Espírito que te coloca de pé. É o Espírito que te faz andar. É o Espírito de Deus que te abençoa, que move, que te dá forças. Oh, glórias! E quando nós temos essa convicção, amados, Davi teve essa convicção. Quando nós temos essa convicção, nós vamos ver que a presença de Deus é real na nossa vida. É real na nossa vida. Não deixe se enganar, porque muitas vezes nós achamos que, como servos de Deus que somos, nós temos que ter o bom e o melhor dessa terra. Jesus não teve o bom e o melhor dessa terra. Em determinado momento ele disse que não tinha onde colocar a sua cabeça. Não tinha onde reclinar a sua cabeça. Veja, o Todo-Poderoso, como homem, não tinha onde reclinar, não tinha onde dormir. Nós precisamos entender que vamos passar pelas dificuldades, mas o que importa para a gente é que a presença de Deus é real, que a presença do Senhor é real. E quando nós entendemos essa verdade, nós teremos momentos de paz. Teremos momentos de paz. Mesmo no meio do vale da sombra da morte, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no olho do furacão, no olho do furacão, parece que tudo vai se desmoronar, parece que tudo vai cair, tudo está perdido. Olhe para Deus, porque Ele te dá paz. Porque o Senhor enche o teu coração de paz. Porque o Senhor tem a paz. Ele é a paz na tua vida. Ô bênção! É preciso entender, irmãos, que às vezes nossos olhos não conseguem ver, no meio das dificuldades, a presença de Deus. Mesmo que não haja evidências da presença do Senhor, mesmo que não haja evidência da presença, parece que Deus está ausente, parece que Deus te abandonou. Quantas vezes falamos, Deus, tu me abandonastes? Senhor, me abandonou, nada dá certo na minha vida, o Senhor não é comigo. Nós temos essa facilidade em olhar para as dificuldades e apontar para Deus e falar, Deus me abandonou, Deus me deixou. Mas não é uma verdade, amados. A presença do Senhor, ela é constante desde que haja
fidelidade aos princípios de Deus. Confie na palavra do Senhor. Nós temos que aprender a confiar na palavra. Muitas vezes nós somos servos de Deus, mas servos de Deus com os pés, não um pé, mas os pés para trás, não sei como. Mas nós não somos o servo de Deus com um pé atrás, somos servos de Deus com os pés para trás, os dois. É interessante isso, irmãos, porque nós afirmamos que confiamos no Todo-Poderoso, que Deus é o nosso Senhor, que somos dele, porém vivemos como se Deus não fosse nosso dono. Vivemos como se Deus não olhasse para a gente. Nós não confiamos o suficiente. E eis aí onde as pessoas fracassam, as pessoas caem. Porque a partir do momento que você não acredita naquilo que Deus diz na sua palavra, você está fadado ao fracasso espiritual, ao afastamento, porque o pecado é gerado pela incredulidade. Toda sorte de incredulidade, seja qual for a manifestação da incredulidade, é pecado. Amém? Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Ô bênção! Se aplica em todas as áreas da nossa vida. É uma verdade para nós. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E por fim, a última parte do versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ô bênção! A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, Deus é o consolo. Deus é a direção na vida do servo. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa direção, amados. A palavra fala vara. Essa vara você pode entender como orientação de Deus para a tua vida. A direção do Senhor. E cajado, irmãos, é o consolo, porque o Senhor acolhe os seus com o seu cajado. O Senhor cuida dos seus com o seu cajado, tal qual faz um pastor de ovelhas. Tal qual faz um pastor de ovelhas. Davi, ele entendeu essa verdade. Eis o porquê que ele escreveu desta forma, irmãos. Porque Davi, ele usou a figura de um pastor de ovelhas pelo fato de ter vivenciado essa experiência. Ele foi pastor de ovelha. Ele cuidava das suas ovelhas. E ele tinha amor para com seus animais. E ele entendeu que da mesma forma que ele cuidava das suas ovelhas, Deus cuida de cada um de nós. Deus nos protege. Ele consola o nosso coração. Deus nos dá a direção. Deus cuida de cada um. Ô bênção! Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor Deus é bom. Ô glórias! Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Aleluias. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor Deus é bom. Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Eis a verdade de Deus para aqueles que são fiéis. Que no decorrer desse ano, amados, quando as situações ficarem difíceis, ficarem complicadas, quando você estiver no meio do vale da sombra da morte, quando tudo fechar sobre a tua existência, quando você olhar para cima e não conseguir ver o sol, ver apenas as trevas das dificuldades, não desespere-se, não desespere-se. Mas é o momento exato, o momento certo para que você venha para os pés do Senhor. Ô bênção! Para que você corra para os pés do Senhor. Não corra no sentido contrário, mas corra para a direção certa, corra para Deus. Seja focado no Senhor. E como isso se aplica no nosso dia a dia? Mais uma vez, amados, quantos querem ir para os céus, mas não querem andar com Deus? Não é possível, irmãos. Nós temos que andar com o Senhor para que alcancemos o favor de Deus na nossa vida. Se eu amo Deus, eu preciso ter prazer em Deus. Se eu tenho alegria no Senhor, ela precisa estar de forma visível. As pessoas precisam ver que eu sou feliz com o Todo-Poderoso.
Eu não posso ter apenas aquela alegria lá no coração guardada, ninguém vê a minha alegria, mas eu sou feliz com Jesus, e as pessoas olham para você, não conseguem ver Deus. Não existe isso, irmãos. Não se deixe contaminar, não se deixe abater pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades do vale da sombra da morte. Não permita que o medo tome lugar no teu coração, mas olhe para o Senhor, seja feliz no meio das aflições, porque o fiel, aquele que ama o Todo-Poderoso, mesmo que tudo fique extremamente difícil, ele é fiel, ele é feliz com o Criador, porque ele sabe que Deus cuida dele e que aquele momento difícil é apenas um momento. Porque o Senhor tem o melhor, o Senhor tem o melhor, e o melhor com certeza é nos céus, porém o eterno também. Ele pode colocar-nos num oásis no meio das dificuldades do dia a dia. Nada impede o Senhor. Sabemos que as provações virão, que as dificuldades estão aí, mas Deus sabe cuidar dos seus também. E Deus pode te abençoar com uma vida que seja agradável, que você possa ter alegria também em viver sobre a face da terra. Mas tudo, amados, é primeiro Deus, é o Senhor na direção, porque Ele é aquele que consola o nosso coração. Nós não podemos esquecer que o Senhor é bom, o Senhor é bom. Mais uma vez, amados, Davi passou por muitas dificuldades. Davi, ele passou a ser perseguido a partir do momento que foi derramado o óleo da unção sobre a sua cabeça. Até então, tudo bem, tudo sem problemas. A partir do momento que a palavra de Deus se revelou, que veio à existência, que ele foi ungido, ele passou a ter problemas sérios. Problemas sérios, veja que interessante. Até então, sem problemas, mas o dia que o profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, a partir daquele momento, todas as coisas tornaram-se mais difíceis para ele. Ficaram difíceis. Provavelmente dentro da sua casa houve ali uma rixa dos seus irmãos. Tinha um tanto de irmãos, mas o Senhor não escolheu os irmãos, escolheu a ele. Mas os problemas vieram posteriormente. Quando ele passou a ser visto, eis que Saul passou também a persegui-lo. E Saul, amados queridos, de todas as formas, destruir aquele que foi ungido em Israel. Portanto, ele não teve uma vida tão fácil. A vida foi de provações. E ele escreve e afirma que o Senhor era o seu pastor. E nós precisamos afirmar que o Senhor é o nosso pastor. É aquele que não permite que nada nos falte. Oh, glórias! Que nada nos falte. No entanto, nós temos que esperar, em alguns casos, esperar pela direção de Deus. Nós temos que aprender a esperar a direção de Deus. Confiar na direção do Senhor. Nós não podemos de forma alguma agir segundo o nosso entendimento, mas agir no mover do Espírito, irmãos. Quantas vezes as coisas não funcionam na vida da gente porque tomamos atitudes erradas. Saul, ele foi escolhido para ser rei em Israel. No entanto, ele tomou atitudes erradas. Ele fez aquilo que estava reservado, por exemplo, ao sacerdote. E ele foi destituído pelo Senhor porque ele apressou o tempo de Deus. Ele quis fazer no seu tempo aquilo que era tempo de Deus. Nós temos que aprender que todas as coisas têm o tempo de Deus. Nós não sabemos nem mesmo o que vai acontecer dentro de 10 minutos. Quanto mais fazermos planos para um tempo mais longo, nós sim precisamos fazer planos, claro, não podemos viver de qualquer jeito, no entanto, é necessário trazer esse plano à presença do Senhor e ver a aprovação de Deus, confiar no Senhor, porque Deus não nos desampara, porque o Senhor é bom, Ele não nos desampara. E em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Já afirmou o profeta Naum. É preciso, amados, entendermos essa verdade e vivermos Deus. Quando as dificuldades aparecerem no futuro, talvez não muito distante da tua vida, olhe para o Senhor.
Confie no Todo-Poderoso, espere em Deus, porque o Senhor não te desamparou, porque o Senhor não te deixou, porque o Senhor não te abandonou, porque o Senhor não virou as costas para você, porque Deus não vira as costas para aqueles que são fiéis. É preciso entender que Deus olha para ti, que Deus tem cuidado da tua vida. Creia nisso, viva isso. Que nesse ano, amados, essa verdade, ela torne-se nítida nos nossos dias, um dia após o outro. No entanto, eu não posso também ficar apenas esperando o cuidado de Deus, não. Eu tenho que vir ao encontro do Senhor. Porque muitos querem o cuidado de Deus. Ah, pastor, então vou ficar aqui de boa, vou ficar esperando. Não, corra para os pés de Deus. Corra para os pés do Senhor. Esta é a parte que lhe cabe, é buscar o Senhor enquanto é possível, enquanto se pode. Busque o Senhor, gaste o teu tempo buscando a Deus, encontre tempo para Deus, não se deixe envolver por esse mundo, olhe para o Senhor, corra para os pés de Cristo, porque é nesse correr para a presença do Senhor que seremos alcançados por Ele, que o cuidado de Deus nos envolverá. Nós temos que aprender, irmãos, que eu não posso ficar de braços cruzados, mas sim fazendo aquilo que Deus quer. Quando nós olhamos para Davi, para a história de Davi, vamos ver que ele não ficou de braços cruzados, porém ele buscava a presença de Deus. Ele corria para os pés do Todo-Poderoso, ele não ficou restrito àquele lugar, mas ele foi ao encontro do Eterno e Deus manifestou-se a ele. Nós temos que buscar o Senhor, irmãos. E que esse ano seja de busca na vida da gente. Um ano de busca. Um ano que você possa correr ao encontro do Mestre. Correr para a igreja, para juntos louvarmos o nosso amado. Corremos para os montes, para os vales. Buscarmos a presença de Deus. Termos uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Servo de Deus que não ler a palavra do Senhor tem defeito de fabricação. Amados. Como é que você pode ser servo e não ler o manual do teu Senhor? Tens que ler o manual. Você precisa meditar na palavra dia após dia para que tenhas a direção para aquele dia. Medite na palavra. Senhor, dá-me a direção no meu dia. Senhor, dá-me a direção. Senhor, dá-me o consolo, a direção. Mas leia a palavra, medita, porque Deus vai falar com você. Deus trará revelação ao teu coração, Deus mostrará os passos que você precisa dar. E certamente esses passos serão abençoados e terás força para passar no vale da sombra da morte. E serás vitorioso, porque o Senhor é com aqueles que são fiéis. Ô bênção! Nós não podemos nos deixar deter, mas é seguir em frente. Amém? O Senhor, amados, Ele tem uma missão na vida de cada um de nós. Já falamos muitas vezes a respeito do propósito de Deus, da missão de Deus na nossa existência. Procure conhecer aquilo que Deus tem para ti. Não existe dentro da casa do Senhor, não existe no reino de Deus desocupados. Não existe. Aqueles que estão dentro da casa do Senhor são todos ocupados pelo Senhor. O Senhor tem uma missão, o Senhor tem um objetivo, o Senhor tem um chamado. E esse chamado, amados, quando colocado em prática, talvez te jogue no vale da sombra da morte. Talvez você vai cair no vale da sombra da morte, mas não te deixes abater, porque são momentos apenas. E o Senhor certamente, por ser presença constante na tua vida, Ele te dará forças, te dará vigor. Amém? Ele será o teu consolo nos momentos em que você estará abatido, estará triste. Olhe para o Senhor, porque Ele há de consolar o teu coração. E também dará a direção para que você possa seguir em frente, para que você não fique parado. Amém, amados? Oh, glórias! Davi experimentou o melhor de Deus. Sabe por que ele experimentou? Porque ele foi fiel. E chegou a um ponto que Deus olhou e disse: foi um homem segundo o meu coração. Que Deus olhe para você e fale:
um homem segundo o meu coração, uma mulher segundo o meu coração. Ô bênção! Esta é a vontade de Deus, é a promessa do Senhor para aqueles que creem. Amém, amados? Portanto, não se afaste de Deus. Não dê lugar ao pecado. Não dê lugar à carne. Não se afaste do Senhor. Mesmo que aparentemente Deus virou as costas para você, não te deixes enganar. A nossa carne é enganosa. E às vezes nós achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus é constante na vida dos fiéis. Quando você estiver triste, não recorra ao homem inicialmente. Recorra primeiro ao Senhor, porque o óleo da alegria será derramado sobre a tua vida. O Consolador habita no teu coração e Ele há de consolar, trazer paz, trazer força, te dará condições para seguir em frente. Amém? Não morra no vale da sombra da morte, mas apenas passe por ele. E o Senhor te dará forças para que tenhas esta vitória. Aleluia. Amém, amados? Que assim seja na nossa vida no decorrer deste ano. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Amado Jesus, eu quero te louvar, Pai, porque sabemos que a tua presença é constante na vida dos fiéis, que tu cuidas de nós, que tu és o nosso amparo, tu és o nosso ajudador, tu és aquele que nos fortalece. Senhor, que esta palavra de hoje fique gravada em nossos corações, para que no momento certo, Senhor, ela venha edificar a vida necessária, venha edificar os corações necessários. Oh, meu Deus, fala conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que o nosso amado Jesus seja o teu consolador, seja a tua força. Aleluias. Mensagem 1077.